Meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4, do versículo 1 a 9. Vou ler o texto, os irmãos acompanham essa sessão e queremos ouvir a palavra do Senhor sendo exposta, ouvir a mensagem da palavra do nosso Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, de 1 a 9, a palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, eis-nos aqui na adoração pública do teu povo, reunidos diante do Senhor, para ouvir a tua palavra aos nossos corações. Estamos aqui, ó Pai, sabendo da nossa indignidade, reconhecendo, ó Deus, que apenas pela tua graça, apenas por meio de Jesus, podemos nos apresentar aqui diante do Senhor, e que nada somos, nada temos de nós mesmos, mas pedimos ao Senhor, Pai, que por amor do teu nome, o Senhor venha falar aos corações, venha, ó Deus, iluminar as mentes, operar, ó Deus, a graça, a santificação, também, ó Deus, a conversão naqueles que aprouver ao Senhor, chegar essa mensagem e for da tua vontade, ó Pai, operar com teu Espírito. Pedimos ao Senhor, ó Deus, essa graça da qual não somos dignos, sermos instrumentos teus para operar, ó Deus, a tua graça em vidas, pecadores, assim como o Senhor nos alcançou primeiro, assim como o Senhor enviou a tua palavra, o teu Espírito a nós. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, perdidos. Aprove ao Senhor no teu tempo nos redimir, nos resgatar de nós mesmos. Ó Deus, continua fazendo esta obra, pedimos, rogamos ao Senhor. Em nossos dias, usa essa igreja, ó Deus, por bondade, por amor do teu nome. E assim, ó Pai, faz a obra que é do Senhor. Exalta o teu nome, salva pecadores aqui nessa cidade, aqui nesta região.
e possamos assim nos alegrar na salvação que vem do Senhor, e que o Senhor opere, ó Deus, teu grande livramento aqui também. Assim, ser exaltado e bendito, é o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é um livro? O que seria aquilo que está no nosso cotidiano, que usamos costumeiramente? O que seria, de fato, um livro? Aquela ferramenta pela qual geralmente usamos para o nosso aprendizado. Um livro seria uma obra onde é registrado o pensamento de um autor. O livro é fruto de planejamento do intelecto. E então, nós somos um povo do livro. Nós temos nas nossas mãos o livro de Deus. Esse livro revela o plano do Senhor, o seu decreto eterno, o seu propósito eterno de salvação. Esse livro revela a história dos feitos de Deus, a história da redenção. E é claro que há várias maneiras de você conhecer o pensamento de alguém, não apenas através de um livro. Você pode conhecer o pensamento de alguém pela comunicação direta. E hoje nós temos a tecnologia e até mesmo podemos salvar, gravar a comunicação num formato audiovisual. E então nós sabemos hoje que o livro é algo maior do que o seu formato físico. Então, independente da mídia, do formato em que um livro é escrito, o livro é maior do que isto. É claro que então nós percebemos que uma obra, um livro, ele tem conexão também com o seu conteúdo. E nós vemos, irmãos, à luz das Escrituras, que mesmo antes do homem, da criação de Deus, a sua imagem, o ser humano, antes do homem criar formas para registrar as suas ideias, o Senhor, desde a eternidade, decidiu determinar os seus decretos e registrá-los. E você pode dizer, mas onde está esse livro de Deus? Onde está? E ainda que esse livro de Deus, esse livro da história, os decretos de Deus, ou o decreto de Deus, esteja registrado, mas não possa ser encontrado em parte alguma, mas Deus, então, registrou os seus pensamentos e, claro, se houvessem esses registros em livros, poderíamos dizer como o apóstolo João, nem o mundo inteiro caberiam esse livro, esses livros. Mas há um sentido, irmãos, em que isto está registrado. E você diz, mas onde, pastor? Está registrado esse livro dos pensamentos de Deus, dos decretos de Deus? No livro do Apocalipse, no capítulo 5, há uma visão do trono de Deus. E nesta visão do trono de Deus, João viu na mão daquele que está sentado no trono um livro. Um livro que não é nesse formato que temos hoje, o Códex, mas um livro, pela visão que vemos ali, algo como que um pergaminho, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E o anjo clamou, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E não foi encontrado. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. E João chorava, porque ninguém podia abrir o livro. Mas então foi dito ali, todavia um dos anciãos disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar-lhes os selos. E depois, os seres ali celestiais, os 24 anciãos, entoavam junto com
né, ali os outros seres, eles cantaram: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Então, veja que antes da criação, antes de a humanidade se desenvolver, antes da humanidade poder registrar livros, Deus, irmãos, Deus, Ele é aquele que é o Deus eterno, aquele que vive e reina, aquele que decreta a sua vontade e ela se cumpre. Então, esse livro de Deus, ele existe e ele é real, ainda que possamos dizer que ele existe num sentido figurado, ou seja, aqui é uma visão, não obrigatoriamente algo físico, não obrigatoriamente esse livro existe no sentido físico, mas ele é real, ele existe, porque Deus o escreveu nesse sentido espiritual, o determinou, e dentro deste livro, dentro deste decreto, há um outro livro, nesse sentido espiritual e figurado, que é muito dito e pregado, né, nas mensagens cristãs, mas que a Bíblia fala sobre esse livro. No verso 3 do nosso texto aí de Filipenses 4, na parte final do verso, depois de citar os nomes de alguns crentes, como Clemente e demais cooperadores, Paulo diz: cujos nomes se encontram no livro da vida. No livro da vida. Nós não temos acesso, irmãos, a esse livro. Nós não sabemos o nome destes que estão neste livro. Mas Paulo fala com muita convicção e alguns comentaristas, eles cogitam: será que Deus revelou para Paulo o nome de alguns daqueles que estão escritos no livro da vida? Lembre que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Ele teve visões de Deus. Mas não, irmãos, provavelmente não é isso. Não é que aprove Deus, embora Deus tem todo o poder, Deus poderia fazer isso. Mas não é que aprove Deus revelar nomes de eleitos para o apóstolo Paulo. Mas é que a vida de Deus era uma realidade nestas almas, na vida daqueles irmãos. Veja que Paulo diz no verso 1 do capítulo 4, ele fala com todo o afeto àqueles irmãos, ele diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Era uma igreja que estava no coração de Paulo, da qual ele tinha saudades e grata memória daqueles irmãos, sua alegria e coroa, sim, amados, irmãos muito amados. Então, o que Paulo vê naqueles irmãos é a evidência, porque onde vemos as marcas da graça, vemos a fé genuína, a fé salvífica, onde vemos ali o fruto do Espírito, os efeitos dessa salvação, então nós podemos inferir que ali estão verdadeiros eleitos do Senhor. Então, irmãos, nós temos o livro de Deus nas nossas mãos, mas Deus também escreve na tábua de corações. Deus também se revela aos corações. Deus tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, de tal maneira que os verdadeiros crentes são de fato como que cartas vivas de Deus. Eles experimentam aquilo que está na Escritura. Nós, irmãos, os crentes, nós que fomos alcançados, Deus escreve na tábua dos nossos corações. O teólogo e pregador Jonathan Edwards, ele afirmou o seguinte: há duas maneiras
de representar e recomendar a verdadeira religião. Um é mediante a doutrina e o preceito, a pregação, e outra é pela instância e o exemplo. E a Bíblia usa as duas maneiras. Então, na própria história da redenção, na era apostólica ali, e nós cremos que durante a história da igreja também, Deus, por sua graça, Deus também santifica a sua igreja, e Ele também levanta homens, por sua graça, para serem modelos do que acontece quando Deus salva e resgata pecadores. Paulo fala sobre isso na sua segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, e Paulo ele então diz, vocês, Coríntios, vocês são a minha carta de recomendação. Ele diz, porventura começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Paulo diz, será que eu tenho necessidade de ficar me recomendando como alguns que ficam se recomendando, elogiando a si mesmos? Ele diz, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração e conhecida por todos os homens. Mas é interessante que na sequência ele diz algo, vocês são a minha carta, vocês são a evidência do meu ministério. Deus usou Paulo para trazer aqueles pecadores à vida, ao estado de graça e de salvação, reconciliá-los com Cristo. Mas no verso 3 de 2 Coríntios 3, ele diz, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, pelo ministério apostólico, pela pregação do Evangelho, Deus produziu naqueles irmãos, Deus escreveu nas tábuas dos seus corações. Deus escreveu em tábuas de carne, isto é, nos corações, assim como Ele escreveu lá naquelas tábuas da lei, naquelas tábuas de pedra. Deus escreveu nas tábuas do coração. Então, irmãos, essa igreja filipense, esses irmãos amados, eles têm evidências vastas ali de que são amados e eleitos de Deus. E então Paulo escreve esta carta a esses irmãos, e nós já estamos aí no último capítulo dessa carta, e então estamos numa sessão pastoral desta carta. Mas nós vemos toda a atmosfera de amor, de comunhão para com aqueles irmãos. E então, tudo que Paulo vai falar daqui para frente, nesse capítulo 4, tudo que Paulo vai falar é baseado no que ele já argumentou. São crentes, são amados, a sua pátria está nos céus, são filhos de Deus, já experimentam as graças de Deus, são vocacionados por Cristo, chamados por Cristo, têm as graças de Deus, mas precisam ainda ser aperfeiçoados, pastoreados. E então, essa seção que vamos ver aqui, esses versículos, eles falam, como Paulo já vinha falando, da paz, da alegria, da unidade cristã. Paulo está dizendo a esses irmãos, permanecei firmes no Senhor. Baseado em tudo isso que falamos, permaneçam firmes. Como um subpastor, Cristo é o supremo pastor, e Paulo ali como um subpastor de Cristo, pastoreando aqueles irmãos, em amor ele diz, permaneçam firmes no Senhor, amados. Baseado em tudo que Paulo já disse, nas promessas, na vocação, fiquem firmes. Diante
dos pagãos, dos opositores, diante dos falsos mestres, tanto legalistas como os liberais ou libertinos, fiquem firmes no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor, na vocação que Deus lhes deu. Então, Paulo está falando a estes irmãos, ele vai aplicar àqueles irmãos estas verdades que veremos adiante. E mesmo entre aqueles irmãos amados, mesmo entre aqueles santos que tinham tantas evidências da graça em seu coração, nós vemos que Paulo vai tratar de um caso particular, de uma desarmonia na igreja. No versículo 2, um problema particular entre duas irmãs amadas. Paulo diz no verso 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Paulo fala com todo amor, ele se dirige a cada uma das irmãs, rogo a Evódia e rogo também a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Duas irmãs que se desentenderam gravemente. Não temos a descrição deste acontecimento, mas, de fato, Paulo está tratando. Duas irmãs da igreja de Filipos. E então Paulo convoca essas irmãs à unidade, à harmonia. Eram irmãs que eram cooperadoras com o próprio Paulo. Ele diz mais à frente, ele diz... E ele pede ali a um irmão, Císigo, ele pede àquele irmão, a ti fiel companheiro de jugo, peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Eram cooperadoras com Paulo, elas se esforçaram com Paulo e também com Clemente e os demais cooperadores, cujos nomes se encontram no livro da vida. Irmãs cooperadoras, mas que agora estavam separadas, estavam ali divididas nos seus pensamentos. E Paulo exorta essas irmãs a pensarem concordemente no Senhor. Irmãos, há um sentido em que os nossos problemas, eles não são apenas problemas pessoais. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o povo do Senhor, o povo da aliança. Deus nos resgatou das trevas, do pecado. Deus nos chama à santidade, a amar o Senhor sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, a amar-nos uns aos outros. E então, a questão dentro da igreja, esses problemas, não é apenas uma questão pessoal, mas nós somos aqueles, como o próprio Paulo, ele argumenta em 2 Coríntios, que já falamos ali no capítulo 3, Paulo argumenta na segunda carta de Paulo aos Coríntios, na sua carta, né, aos Coríntios, que nós somos aqueles que temos o ministério da reconciliação. Paulo argumenta isso. Quando ele diz aí, quando ele fala sobre esse ministério, ele diz em 2 Coríntios, capítulo 3, veja no verso 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele fala desse ministério de Deus, o ministério da reconciliação que o Senhor lhe deu, desse ministério do Espírito, onde Deus está salvando, resgatando pecadores. Então, nós somos representantes desse ministério de reconciliação, onde Deus está registrando nas tábuas dos corações
a vida, a sua vida, a vida de Deus, uma nova vida, a imagem de Cristo. Então, essas irmãs, das quais Paulo guarda uma grande memória de cooperadoras, irmãs dignas da atenção pastoral daqueles irmãos, elas estavam divididas em seus pensamentos e precisavam ser abrandadas. Então, irmãos, mesmo essas irmãs, elas estavam precisando ser lembradas de que deviam manifestar o fruto do Espírito e não as obras da carne. As obras da carne, elas englobam vários pecados ali, idolatrias, feitiçarias, prostituição, impureza, lascívia, mas veja que na lista das obras da carne estão iras, discórdias, dissensões e facções, junto com bebedice, inveja, glutonaria. Junto com esses pecados estão discórdia, dissensões, facções. E a oposição a essa obra da carne, essas obras da carne, o fruto do Espírito, nós temos, além de amor, alegria e paz, nós temos benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, que se opõem a essas obras da carne. Então, mesmo nos eleitos de Deus, mesmo naqueles que têm o nome escrito no livro da vida, mesmo entre estes, nós vemos a mancha do pecado ainda. A necessidade de exortação, de harmonia, de pensarmos concordemente no Senhor, porque nós temos o ministério da reconciliação. Porque, de fato, irmãos, nós somos aqueles que temos esse testemunho de Deus a pregar o seu evangelho, mas também nós temos em nós mesmos a eficácia daquilo que pregamos. Nós cremos e experimentamos aquilo que pregamos, ou deveríamos. Então, se pregamos que fomos alcançados pelo amor de Deus, fomos reconciliados com Deus, essa mesma fé que nos reconcilia a Deus também deve promover a harmonia, a reconciliação, o acordo, pensar concordemente no Senhor. Então temos que ter esse cuidado de verificar. É claro que há situações e circunstâncias em que, infelizmente, não deveríamos nos alegrar. Infelizmente, precisamos nos dividir com aqueles que, de fato, se afastam do Evangelho, se afastam de Cristo. Mas nós não devemos nos alegrar com isso. Porque, como lemos aí no nosso culto, no momento da leitura alternada, lá em Efésios 4, há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. E o propósito da igreja, da edificação da igreja, é chegarmos à unidade, a alcançarmos essa unidade, não sermos levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Então vejam, irmãos, que Paulo coloca estas irmãs como grandes cooperadoras ali do seu ministério, junto com outros irmãos que ele cita aí, Clemente e demais cooperadores, cujos nomes se encontram no livro da vida. E então Paulo agora ele passa a exortar mais uma vez, como ele já havia feito no capítulo 3, verso 1, ele passa a exortar a alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Há um chamado à alegria, um mandamento à alegria. Então aqui, irmãos, nós vemos que nessas aplicações pastorais, vemos que a igreja de Cristo, ela deve ser marcada pela harmonia, pela alegria, pela paz. Nós vamos ver aqui, nós estamos vendo e vamos ver aqui.
Então Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, porque ele já havia dito no capítulo 3, verso 1, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgoste, é segurança para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas. Então Paulo insistia, e nós devemos insistir neste mandamento, mas devemos explicar e esclarecer que tipo de alegria é essa ordenada. O crente, ele tem uma vocação, um chamado. Cristo, Jesus. E nesse chamado há vários elementos desse chamado. É chamado a reconciliação com Deus, chamado à paz. Nós vemos hoje pela manhã da vocação eficaz ali, o pastor Paulo Anglada, que citamos, ele citou ali no seu livro, e que nós estudamos aqui juntos, ele cita ali que nós somos chamados à liberdade, como Paulo fala em Gálatas, chamados à liberdade, mas não para dar ocasião à carne, mas para sermos servos uns dos outros. Somos chamados à paz uns com os outros, à comunhão com Cristo, à santidade, à esperança. Somos chamados, irmãos, a várias bênçãos do Evangelho, a promover o reino de Deus. Somos chamados à vida eterna, como Paulo diz, combati o bom combate. Combate o bom combate. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado. Paulo disse isso a Timóteo. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual foste chamado. Então, o chamado, a vocação cristã, ela engloba muitas coisas. E dentro dessa vocação, há um chamado à alegria que só o crente tem. A tal ponto que podemos dizer que sim, existe uma falsa alegria no mundo e existe uma tristeza segundo o mundo, existe uma tristeza segundo Deus que leva à salvação, ao arrependimento e à fé. Mas embora nós nos entristeçamos muitas vezes, quando o Espírito nos convence do nosso pecado, mas o propósito até mesmo dessa tristeza é nos levar à alegria da reconciliação. Então o crente, irmãos, ele é chamado a uma alegria santa, é uma alegria indestrutível, que não depende da circunstância. Por exemplo, Paulo, que está orientando, exortando esses irmãos a se alegrar, onde é que Paulo está? Preso. E Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Então essa alegria, ela não é carnal, não é terrena. Essa alegria, irmãos, ela é fruto do Espírito. Ela é fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, do 16 em diante, onde vimos aí as obras da carne, o fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22, Paulo diz, o fruto do Espírito é amor, em primeiro lugar. O fruto é um fruto só. Tem vários gomos, É como tem frutas que tem uma fruta só que tem vários gomos, Assim é o fruto do Espírito. Então esse fruto tem amor e, em segundo lugar, alegria. Em terceiro, paz, longanimidade, etc. Então a alegria que Paulo nos chama a experimentar, a exercer, é a alegria, irmãos, que é fruto do Espírito. Não é uma alegria carnal. Deus nos salvou, o Senhor nos deu o Espírito. O Senhor nos deu uma vocação, promessas. Nós sabemos que somos, pela graça de Deus, salvos, eleitos de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, baseado em tudo que Paulo já disse que somos aí, na própria carta aos Filipenses, diante de tudo isso, nós sabemos que é possível a alegria. Em meio às crises, em meio às dificuldades dessa terra,
às decepções, ao sofrimento. É possível sim, irmãos, estarmos alegres no Senhor. Uma alegria que o mundo não conhece, fruto do Espírito. Dentro do coração do salvo, da alma salva. E nós devemos fazer esse autoexame. E devemos então entender isso, que essa é uma das marcas, sim, dos eleitos de Deus. Não é que o eleito não tenha tristeza, o salvo não passe por aflições, tristezas, lutas, mas existe uma alegria que vem de Deus, que é fruto do Espírito, que o Senhor nos sustenta com essa alegria, assim como a paz que vem de Deus, que nós vamos ver ainda no texto, Paulo vai falar sobre essa paz. E esta alegria que vemos aí no verso 4, ela vai ser uma alegria que vai ter uma manifestação externa. No verso 5 ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Paulo está falando de várias virtudes. Paulo diz lá em 1 Coríntios 13 sobre o amor, ele diz: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Então, nós podemos ter alegria. Não é fácil, irmãos. Há oposição, tentações, dificuldades. Vivemos em meio a pecadores, a ímpios, que muitas vezes tentam passar a perna em nós, aproveitando-se porque somos cristãos. Mas é possível a gentileza, a moderação, é possível isso. É possível não sermos vencidos pelo mal, exercitarmos esse amor que vemos aí Paulo dizendo, né? Não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Esse amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, nos nossos relacionamentos, veja, se nos nossos relacionamentos nós sempre formos só exigentes, sempre quisermos exigir todos os nossos direitos, e talvez era o problema. Geralmente, quando há desacordo ali entre as irmãs ali, né, entre Evódia e Sintique, talvez essas irmãs não estavam vivendo a harmonia, a alegria espiritual, a cortesia, a moderação. E isso provoca, isso produz, então, a contenda, a discórdia. Mas Paulo diz no verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Mesmo que você perca, nem sempre você ganhe nas relações, mas nós devemos então exercitar as graças, o fruto do Espírito. Perto está o Senhor. Logo Ele voltará. A nossa vida, por mais que alguém mais, pastor, mas Jesus não voltou ainda e faz já um bom tempo, mas de certo modo, irmãos, a nossa vida nesse mundo é breve. Está perto o Senhor, sim. Então nós podemos nos reagir, nos manter nessa atitude amorosa, diante da brevidade da vida, diante da proximidade da volta de Cristo. E também Paulo exorta aos irmãos no verso 6 a não ficarem ansiosos. Outro problema, né? A falta de paz, a ansiedade. Nós vivemos num tempo em que as pessoas conhecem as alegrias desse mundo, uma época de entretenimento, mas não conhecem a alegria que vem do Senhor, a moderação. Né? Uma palavra também que está aí sendo muito usada, né? Diante disso aí, a paciência, a resiliência.
suportar as dificuldades, ter essa moderação. E o crente, irmãos, ele deve, como Paulo diz aí, não ficar ansioso, mas orar, colocar diante de Deus suas súplicas, diante de Deus suas petições. E no verso 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, veja que Paulo engloba toda a sua ansiedade. Não andeis ansiosos em coisa alguma, nada, não permita que nada tire a sua paz. Não permita. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, coloque tudo diante de Deus. Coisas grandes, coisas pequenas. Pela súplica, com ações de graças, é o que Jesus ensina na oração do Senhor, a colocarmos nossas petições diante de Deus, e a paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Então, se oramos, se colocamos diante de Deus, né, voltando aí do começo, né, se temos a graça de Deus, a alegria que vem do Senhor, né, a moderação, o fruto do Espírito, se colocamos diante de Deus nossas necessidades, outro fruto do Espírito é a paz que vem de Deus. Essa paz reinará em nosso coração. Essa paz excede todo entendimento, ou seja, não é a paz segundo o mundo. É fruto do Espírito, é a paz que vem de Deus. E ele diz, é interessante, né? Ela guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, muitas coisas vêm para perturbar a sua mente. O mundo está cheio das suas tentações, dificuldades. E nós, irmãos, devemos orar, colocar diante de Deus. Essa paz de Deus será como guarda ao nosso coração. Então, como nós já temos visto e aprendido, acima de tudo, guarde o seu coração. Dele procedem as saídas da vida. E então a paz de Deus guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Então nós devemos concentrar a nossa atenção e nosso coração nas coisas espirituais, em Deus. Não permitir que nada entre em nossa alma que seja contrário ao crescimento espiritual. Não devemos permitir isso. Alimentar a nossa mente, o nosso coração, com aquilo que produz a ansiedade. E é isso que Paulo vai descrever agora do verso 8 ao verso 9. Quando ele diz que devemos pensar em tudo que é verdadeiro. Irmãos, veja, o coração, claro, é de difícil definição, mas ele é de onde procedem as saídas, as fontes da vida. O coração no sentido espiritual. E o coração físico, ele é esse órgão que bombeia o sangue e que leva vida aos nossos órgãos, ao nosso corpo. Então, você não quer se alimentar de nada que seja, ou pelo menos não deveria querer se alimentar de nada que seja prejudicial, algo de má qualidade ou que venha prejudicar a sua saúde. Você não quer isso correndo pela sua corrente sanguínea. O mesmo, irmãos, o nosso coração. Nós não devemos permitir alimentar o nosso pensamento, o nosso coração. É claro que nós não temos como sair do mundo, né? Nós vamos ter que ver as notícias, vamos ter que conversar com pessoas, mas nós não devemos deixar essa visão pagã, essa visão daqueles que não creem em Deus, na soberania de Deus, essa ansiedade, nós não devemos deixar isso se apoderar do nosso coração. Sabemos que da perspectiva terrena, os dias são maus, as coisas, humanamente falando, tendem a piorar. Mas nós cremos num Deus que reina, que é soberano. Um Deus que diz, ore. Coloque diante de mim as suas petições.
com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Deus dará a sua paz, que é obra do Espírito, no coração. Então nós devemos ser zelosos de guardar a nossa mente. E é por isso que no verso 8 e o verso 9, Paulo vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, onde deve estar a nossa atenção? Nas coisas do alto, na nossa vocação celestial, na nossa pátria celestial. Nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, temos as promessas de Deus, temos alegria, porque Deus nos alcançou, nos resgatou, nos deu a Cristo, temos o Espírito dentro de nós, que produz o fruto, aqueles elementos do fruto que já descrevemos. Temos agora também aí a paz de Deus. E finalmente, irmãos, nós devemos alimentar o nosso coração daquilo que é justo, verdadeiro, daquilo que é virtuoso, segundo a Bíblia, daquilo que é santo, estudar os mandamentos de Deus, a lei de Deus, meditar sobre Cristo, suas promessas. É isso que deve alimentar o nosso pensamento. A bondade de Deus que salva pecadores e tantas coisas. Mas, irmãos, o interessante aí no último verso que vamos considerar nesta noite é que Paulo ele vai dizer no verso 9: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Então veja que nós devemos ouvir de Cristo, devemos ouvir do Evangelho, das verdades de Deus. E Paulo disse, o que aprendestes, praticai. O que aprendestes de mim, praticai. Devemos praticar aquilo que aprendemos da parte do Senhor, por meio dos seus instrumentos, por meio da Escritura. O que aprendestes, praticai. O que recebestes, Paulo também vai dizer, isso praticai. O que ouvistes, praticai. Mas ele diz algo interessante aí, o que vistes em mim. Então, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, Deus usa especialmente, Deus usa a doutrina, o preceito. É o que Paulo diz, vocês aprenderam. Deus enviou a sua palavra, o seu Espírito. Pratiquem, é o que ele está dizendo ali, irmãos, aos filipenses. É o que Deus diz a nós também. Aquilo que aprendemos, que é do Senhor, que procede do Senhor, nós devemos praticar. Aquilo que chega aos nossos ouvidos, aquilo que Deus nos envia a nós. Mas pela graça de Deus, Deus também nos dá essa doutrina exemplificada em corações transformados. Nós podemos ver também, pela graça de Deus, essas virtudes na vida prática. Essa humildade, esse amor, essa alegria, essa paz. Ela também vai ser vista nos verdadeiros servos de Deus. Paulo diz, vocês viram em mim. Então, a mesma coisa aconteceu com aqueles irmãos. Deus escreveu na tábua daqueles corações. Deus escreveu em tábuas de carne, não em tábuas de pedra. Ele escreveu não com tinta, mas pelo Espírito. Então, quando o Espírito vem a uma pessoa regenerando, transformando,
Ele escreve ali na tábua daquele coração uma nova natureza, novas inclinações. E essas são as marcas dos que estão escritos no livro da vida. Então, irmãos, nós não sabemos quem são nominalmente os eleitos de Deus. Nós não temos acesso aos decretos de Deus. Mas essas graças, a harmonia, a unidade, a submissão a Deus, a alegria espiritual, só o crente, só quem tem o Espírito Santo de Deus tem. A alegria que é sustentada por Deus em meio a aflições, pela obra do Espírito, a alegria que só o Senhor dá e que não é baseada em nada terreno, mas nas promessas de Deus, na graça de Deus. Pode tudo desabar ao redor, colapsar. Ninguém irá roubar de você esta alegria que vem do Senhor. A paz de Deus que excede todo entendimento, que Deus dá aos seus eleitos. O Deus da paz, o Deus que concede a paz, dá aos seus eleitos. E, meus irmãos, o mundo precisa ouvir o Evangelho. Essas verdades precisam ser comunicadas. Mas a pergunta é, quais são os sinais de que o que falamos é a verdade? Em toda a história da redenção, Deus enviou a sua palavra e Deus deu sinais. Por exemplo, quando Deus envia Moisés, ele diz ao Moisés, vai e diz ao povo o que eu estou te dizendo. E aí, mas ele diz, mas Senhor, como é que o povo vai acreditar em mim? Aí Deus deu sinais a Moisés. Diz, coloca a mão dentro da roupa, quando tirar, vai estar leprosa, coloca de novo, quando tirar, vai estar curada. Deus deu outros sinais, né, transformando água em sangue, jogando aquele cajado no chão, a serpente, viraria ali uma serpente, etc. Outros sinais. Mas, irmãos, como o mundo poderá atestar que aquilo que pregamos é verdadeiro e genuíno? E Jesus Cristo, nosso Senhor, disse em João 13, 34 a 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E aí agora é o que devemos prestar bem atenção. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como é que as pessoas vão saber? Tem tanta igreja aí, tanta confusão, né? Tanta gente que diz que é de Cristo, que está servindo a Cristo. Como é que a gente vai saber? Todos estão com a Bíblia na mão, pregando, falando de Cristo. Mas Jesus, o próprio Senhor Jesus disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Qual é o sinal? Muitos acham que a gente tem que fazer aqui grandes milagres. E claro que Deus opera maravilhas segundo o seu querer, Ele tem poder para curar e para manifestar grandes sinais. Mas veja que Jesus disse, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Porque muitos que fizeram milagres não eram nem salvos. E naquele dia o Senhor dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas a grande marca, irmãos, dos eleitos de Deus, não é fazer milagres. O João Batista não fez nenhum milagre. E foi um grande profeta de Deus. A grande marca da igreja que será vista são os efeitos dessa graça. A obra do Espírito nos corações, e isso vai produzir uma nova natureza. Amor uns pelos outros, alegria, paz. Vai produzir. É claro, como disse, mesmo pessoas crentes ainda terão essas manchas, como Evode e Sintique. Não quer dizer que não eram mulheres crentes. Mas é com base
nessa graça de Deus, que é possível dizer a elas: ó, pensem concordemente no Senhor. Tenham unidade. Suportem as diferenças. Abram mão dos seus direitos. Sofram o dano. É com base na graça. Não se preocupe, Deus não vai ficar devendo nada a ninguém. Deus há de recompensar. E isso, irmãos, então, fala a nós como igreja, essa mensagem fala a nós como igreja, devemos evangelizar, pregar, mas devemos primeiro experimentar a graça no nosso coração. E isso fala também fortemente aos ministros de Deus, aos mestres, aos pregadores, a nós que Deus nos chama a pregar. Como é que eu vou pregar algo que eu não acredito? Como é que eu posso pregar algo que eu não conheço experimentalmente? Eu nunca experimentei. Como eu posso falar dessa graça? Então, nós devemos entender e dizer, como Paulo, né? Com a ajuda de Deus, tão indignos somos, mas quem dera o Senhor nos desse essa graça de podermos dizer o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, mas não apenas isto, mas quem dera pudéssemos dizer: e vistes em mim. Quem dera, além de pregar, pudéssemos também, irmãos, ser para a igreja também modelos de humildade, de santidade, de abnegação, de serviço, de amor cristão. E que nada disso fosse algo da natureza, de inclinação natural, mas que realmente pudéssemos manifestar essa nova vida de Deus em nossas almas, e que, de fato, as pessoas pudessem olhar e observar e dizer: não, realmente, isso não é natural, isto é um sinal, isso só pode ser de Deus, isso só pode vir do Senhor, humanamente é impossível. Ninguém faz isso, ninguém tem essa alegria, essa paz, esse amor, em meio às lutas, em meio à crise. Mas só pode haver algo sobrenatural. Deus está operando no meio desse povo. Deus está sustentando, guardando, abençoando. Então, irmãos, é imperativo que nós experimentemos essas graças, a alegria, a paz, o amor, o fruto do Espírito. É imperativo que aprendamos. Em primeiro lugar, temos que aprender. O que Paulo diz: o que aprendestes. Não tem como praticar o que você não aprendeu. Então, o que aprendestes? Então, primeiro aprender, receber e ouvir, mas também praticar. Receber de Deus a palavra, o leite da palavra, o alimento, mas também poder crescer nessas graças e viver e praticar. Para concluir, eu quero, então, me referindo à nossa grande responsabilidade como ministros de Deus. Quero me referir, trazer duas citações de dois irmãos aqui para a nossa edificação. Então, uma lição para os ministros da palavra, segundo um irmão aqui, Henry Aiway, ele diz o seguinte: se um ministro da palavra quiser fazer bem ao seu povo e ser bem-sucedido em todo o curso santo, deve ensinar-lhe a palavra da verdade, deve ensinar-lhe com a palavra da verdade e com o exemplo de vida, para que o seu povo ouça e aprenda a verdade de sua boca, e do mesmo modo veja essa verdade expressa em sua vida. Caso contrário, tudo que edificarem com a mão será derrubado com a outra. Então, irmãos, nós precisamos disto, experimentar, viver, praticar
aplicar na nossa vida. Os ministros em primeiro lugar, mas isso também se aplica à igreja. Queremos evangelizar, queremos ganhar almas, mas precisamos primeiro experimentar, praticar na nossa vida, na nossa família. Porque senão estaremos edificando com uma mão e derrubando com a outra, diz esse irmão aqui. Isso porque nunca pregarão tão bem, nunca trabalharão tão arduamente, nunca serão tão eloquentes e poderosos na Escritura, se sua vida for ofensiva e seu ensino for inaproveitável. Então, o nosso alvo, o nosso desejo é ter um ensino fiel, mas também uma vida agradável diante de Deus e dos homens. E esse deve ser o nosso alvo. É unir essas duas coisas. Não separar uma da outra. Não para que na igreja, uma igreja diga, nós temos doutrina, e o outro diga, nós temos vida. Porque isso não é bíblico, essa separação não é bíblica. Mas nós devemos ter a doutrina e ter a prática dela. E também outro irmão aqui nos diz, todavia, outro irmão de nome Jean, acho que é francês, Jean Daillet, outro irmão diz o seguinte, todavia não é suficiente que os servos de Deus preguem a sã doutrina ao rebanho, entregue aos seus cuidados, eles devem exibir a mesma doutrina no seu comportamento, como diz Paulo aos Filipenses, que não apenas tinham ouvido e recebido essas coisas, mas também tinham visto nele, em suas conversas, em seus modos, tendo sido conformados à sua pregação. Então esse é um desafio, irmãos, para nós, que possamos ser exemplos de graça, da graça de Deus, de humildade, de vida santa, de prática piedosa. Então não devemos desprezar esse método de Deus também, de nos ensinar, de usar de homens que Deus levanta por sua graça para atrair para si e usar como modelos. E Paulo é um desses exemplos, quando ele nos chama a sermos imitadores dele como ele é de Cristo, como já vimos aí nessa carta. Então Paulo é um exemplo para nós, de que devemos buscar ser imitadores de Cristo e modelos também para o rebanho. Então, irmãos, esse é o sinal que devemos apresentar ao mundo. É vida santa, é conformidade à palavra de Deus, é virtudes cristãs. É estarmos concentrados na nossa vocação. Podemos orar, Deus pode operar curas, milagres, livramentos, e Ele faz isso. Às vezes nem percebemos, Ele faz e tem feito isso. Mas não devemos ignorar este grande sinal que Deus usa a cada um de nós, especialmente aqueles que Deus chamou especialmente para o ministério. Nós devemos ter esse cuidado para que possamos dizer isso. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que Deus tenha misericórdia de nós, é que nós como igreja possamos ter boa doutrina, também possamos exercitar, praticar a palavra de Deus, e que Deus use esse testemunho bíblico com a palavra, com o Espírito, com o fruto das graças no coração, que Deus use para atrair vidas para o Senhor. Que pessoas possam vir a Cristo. E que Deus use todos os meios que lhe aprouver. E que no que depender de nós, irmãos, que possamos ser esses instrumentos do Senhor. Que Deus seja conosco, que Deus se agrade em nos usar. Amém. Irmãos, vamos orar. Vamos pedir a graça do Senhor sobre nós. Senhor, nós estamos aqui, ouvimos a Tua santa palavra, que nos envergonha, ó Pai, porque
sabemos quão distante estamos do padrão do Senhor, mas também sabemos, ó Pai, que não é com justiça própria que te agradamos, mas com a justiça de Cristo, e que, alcançados pela tua graça, ó Pai, também podemos servir, ó Deus, viver de modo justo, íntegro, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e que é a evidência dessa graça em nosso coração. Abençoa, Pai, tem misericórdia de nós, vem sobre nós com teu Espírito, dá-nos graça, dá-nos do teu Espírito, aviva-nos, vivifica-nos. Ó Deus, faz esta obra que só o Senhor pode fazer, ó Pai, e que assim possamos ter mais alegria, paz, paciência, longanimidade, humildade, que possamos ter essa paz que excede todo o entendimento, e que o Senhor use, ó Deus, essas virtudes para atrair também pelo modelo de vidas santas, vidas a Ti, para que venham ouvir a Tua palavra especialmente, ó Pai. Que a Tua palavra com Teu Espírito venha operar, converter e salvar pecadores. Nos dá a Tua bênção, nos dá, assim, essas graças. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino, e depois desse hino faremos a oração final, impetraremos a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Louvemos a Deus. Fiquemos de pé. Vamos cantar o hino de número 368, Despedida. Deus os guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz.
Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por esse momento de adoração, por mais um dia teu, por mais uma semana, ó Pai, que iniciamos na tua presença, também podendo buscar o Senhor como igreja, ouvir a tua palavra, o encorajamento, o conforto das Escrituras e saber que o Senhor é o Deus da paz, que concede a verdadeira paz, a alegria. Vem sobre nós por tua bondade, nos dá esse fruto do Espírito para que possamos manifestar, ó Deus, Cristo, aqueles que estão ao nosso redor. Também te agradecemos, ó Pai, por essa igreja, queremos te louvar por cada irmão, cada família, pelo teu povo aqui neste lugar, que o Senhor use cada um de nós e que o Senhor alcance vidas para o Senhor por meio dessa igreja, para a glória do teu nome. Também queremos te bendizer, ó Pai, pela vida do nosso irmão Diácono Clebson, irmã Carla, sua família, e agradecer, ó Deus, pela sua presença aqui durante esses anos, o teu cuidado, a tua providência, a tua proteção sobre esta família, também o serviço, a cooperação no Evangelho aqui nesta cidade, a dedicação, que o Senhor abençoe, ó Pai, ricamente, que o Senhor os enriqueça espiritualmente, com as graças do Senhor, que eles venham, ó Pai, continuar firmes na fé, como vimos aqui na pregação, que eles venham perseverar, que eles venham ter alegria, alegrar-se no Senhor em todas as circunstâncias, em todos os momentos, que eles venham ter a paz que excede a todo entendimento, sempre colocando suas necessidades diante do Senhor, suas petições, e que o Senhor abençoe ricamente, ó Pai, o seu retorno, ali a sua terra, ali a convivência, ó Pai, na cidade, o serviço ao Senhor ali, que eles venham continuar sendo bênção, instrumento do Senhor, ali naquela região, para a igreja, para a glória do nome do Senhor, e abençoa-lhes, ó Pai, ricamente, e também que possamos sempre nos alegrar, ó Pai, com os teus grandes feitos, com o que o Senhor fez, trazendo eles aqui, e também os conduzindo de volta, segundo a vontade do Senhor. Assim, abençoa, Pai, a nossa igreja, abençoa ali a igreja também, naquela região, e nos alegra em saber que o Senhor reina, conduz, o Senhor opera segundo o teu querer, e confirma a tua vontade, ó Pai, nas nossas vidas, a cada dia, para a glória do nome do Senhor. E abençoa também, ó Deus, todo o teu povo, abençoa nós aqui, que possamos continuar cumprindo a nossa vocação, nos capacita a viver isso que ouvimos aqui, a praticar, e nos livra de todo mal, protege a tua igreja, sustenta, ó Deus, dá ânimo, livra do maligno, e santifica, e usa com poder e graça, ó Deus, cada servo do Senhor. Nos dá uma noite de paz, nos abençoa, nos leva com a tua graça. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Receba a bênção, irmãos. Agora, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém, irmãos. Podem sentar. Irmãos, nós encerramos esse momento